Você pode observar quando você talvez recebeu aquele convite, os 3 dias desse trabalho evangelístico, é falando acerca da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um tema que é muito importante para aqueles que são amantes da Escritura Sagrada. Nós devemos observar e procurar aprender acerca da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque por Ele mesmo fora declarado e profetizado acerca da sua vinda. Nós observamos que Jesus viera com propósito sobre a face da terra para reconciliar o homem que havia caído lá no Jardim do Éden. O pecado, quando acontece no Jardim do Éden, é necessário que Deus, como diz em Apocalipse mesmo, que havia já programado um plano de restauração. O homem peca no Jardim do Éden e Deus, ele faz promessas logo no início. No capítulo 3 de Gênesis, verso 15, nós vemos que após a queda do homem, Deus promete acerca da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele faz promessa declarando que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Pois nesse exato momento de Gênesis 3:15, o mundo agora, ou seja, que Deus criara tudo quanto Deus havia criado para que o homem dominasse, sendo ele a imagem e semelhança do Deus Criador dos céus e da terra, estava condenado a viver separadamente do Deus Todo-Poderoso. Estava condenado, pois Isaías, no capítulo de número 59, o verso de número 2, declara-nos que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, quando Eva e Adão pecam no Jardim do Éden, desobedecendo uma ordem específica de Deus, porque Deus criara tudo quanto lhes era necessário para que sobrevivessem, mas colocaram no meio do jardim a árvore conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, dando ordens para que de tudo pudessem tocar e se alimentar, menos desta árvore, porque no momento em que comessem morreriam. E a Bíblia diz que Eva, seduzida por Satanás, alguém que havia pecado no céu, da onde veio o pecado original, o primeiro pecado conhecido de toda a humanidade, daquele que um dia fora criado para estar levando os demais anjos a adorarem ao Todo-Poderoso, mas devido à sua soberba, Deus o lançara de cima do lugar que ele estava, e esse por nome Satanás toma um dos animais que fora criado por Deus, seduz Eva, fazendo com que ela venha pecar contra Deus. Eva se esquecendo, Eva não fazendo caso da orientação que Deus havia dado, ela acaba sendo seduzida, tocando aonde não deveria tocar. E o resultado desta desobediência foi a entrada no pecado no mundo. E agora o governo que estava sobre os ombros do homem, pois Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E Deus deu autoridade para que o homem governasse sobre todas as suas demais criaturas. Mas o homem agora, não fazendo caso da ordem divina específica de Deus, desobedecendo, pecando contra Deus, se voltando contra Deus, agora ele está sujeito a viver dessa terra sob o jugo do pecado, e juntamente com o pecado entrou a morte, a separação eterna, e aquela autoridade que fora concedida ao homem, agora Satanás passa a ter domínio sobre os homens, pois o escritor diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Satanás, ele começa a dominar os sentimentos dos homens, ele começa a guiá-los em toda forma de mal, porque isso é da sua natureza, a essência do mal. Mas em Gênesis 13:15, quando Deus está trazendo, ou seja, a punição para a serpente, trazendo naquele momento a punição a respeito daquilo que Satanás havia dito e feito o homem cair, ele traz uma promessa acerca daquele que restauraria a comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. Em Gênesis 3:15, quando ele está transferindo, ou seja, o que Satanás receberia como punição acerca do que ele havia cometido e feito com que a criatura de Deus cometesse contra Deus, ele diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria e esmagaria a sua cabeça, e por sua sorte ele feriria-lhe o calcanhar. E nós sabemos, você conhece a história, depois que o homem é lançado fora do Éden, começa ali o grande mistério de Deus, a obra do Senhor de redenção. Ele começa a levantar pessoas para que, por intermédio dos mesmos, Cristo viesse na terra para reconciliar, para resgatar o homem, para reconciliar o homem com Deus. E nós sabemos que Deus levantara famílias, levantaram homens, levantou um povo específico para que Cristo pudesse vir por intermédio deste povo. E nós sabemos que Jesus veio, Jesus nasceu,
aquilo que Paulo diz, que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo determinado por Deus, Jesus ele veio, ele se tornou carne, ele habitou entre nós, o Verbo, ou seja, aquele que era Deus, que estava no princípio com Deus, no princípio de todas as coisas, que tudo quanto fora criado, por ele fora criado, ele se faz carne e ele habita entre nós. E nós sabemos da história, você conhece o evangelho que Cristo ele inicia o seu ministério com aproximadamente 29 anos, ele é batizado por João Batista para que se cumprisse tudo aquilo que Deus havia ordenado, a justiça divina. E ele começa a ministrar ensinamentos. Ele começa a trazer, ou seja, a entrada, a maneira ao qual a humanidade poderia adentrar no reino dos céus, pertencer a um reino de Deus. Ele traz uma mensagem nova, uma mensagem transformadora, uma mensagem impactante para o povo. O povo há 400 anos Deus não se revelava, ou seja, antes da vinda de João Batista, não falava nem por visões, nem por profecias, por nada. Mas vem João Batista preparando o caminho e agora Jesus está presente no mundo e começa a anunciar as bem-aventuranças e a maneira e as coordenadas e os princípios divinos para aquele que viesse a crer nele, pudesse viver nessa terra em conformidade com aquilo que Deus o havia ordenado para que lhe ensinasse a sua doutrina. E nós percebemos que num período de 3 anos e meio, Jesus passa, ele convoca pessoas, homens comuns assim como eu e você, formando o seu colégio apostólico para que viessem a dar continuidade após a sua ascensão aos céus. E no período de 3 anos e meio, Jesus ensina acerca do reino dos céus e opera muitas maravilhas. Jesus cura muitas pessoas, liberta muitas pessoas para que se cumprir o que estava predito acerca da sua pessoa, e você conhece bem a história. E de repente, findando já o seu ministério terreno, quando ele está prestes a ser entregue, ou seja, nas mãos das autoridades religiosas da época do povo de Israel, quando ele está prestes a ser entregue para cumprir o papel, ou seja, com o ministério que Deus o enviara, de morrer na cruz, de sacrificar a sua vida em favor de toda a humanidade, ele traz alguns ensinamentos acerca de uma segunda vinda, de uma segunda manifestação da sua presença. Jesus, antes de ser entregue e de ser crucificado, antes da morte e ressurreição, ele começa a trazer, ministrar ao coração dos discípulos, preparando a cada um deles. E ele no capítulo 24, Mateus, que é um dos apóstolos, que é um daquele que vier a crer no evangelho, que é um daquele que vier a crer nas boas novas que Jesus estava ensinando com autoridade, um que era aquele conhecido como apóstolo Levi, um daqueles que foi escolhido por Cristo. Ele, ouvindo a mensagem, o convite de Cristo, abandonou tudo, seguiu ao Senhor, e como testemunha ocular, ele está observando, e ele observa e ouve as palavras de Jesus de instrução acerca da sua segunda vinda. E no capítulo 24, Jesus começa a revelar-lhes, ou seja, alguns sinais que antecederiam a sua volta. Alguns sinais que nos deixariam alerta, tanto aqueles que ali estavam, como nos dias odiernos, como nós hoje cremos em Cristo. Os sinais é bem claro, Jesus não disse a que dia nem a hora em que ele voltaria, ou seja, quando é que seria a sua volta, mas ele declarou em diversas partes desse sermão que era necessário estar vigilante, que era necessário estar atentos, que era necessário viver uma vida de vigilância, porque naquele momento os anjos não tinham conhecimento acerca desse momento, do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo Jesus. Nem mesmo ele, daquela sua posição de homem, porque Jesus Cristo foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Naquele momento não havia sido revelado. Ele está dando instruções, e a Bíblia diz que o Senhor está próximo do templo. O Senhor está próximo, saindo, ou seja, do templo, e os discípulos se aproximando de Jesus. Eles começam a interrogá-lo, e é engraçado que existem interrogações nas nossas vidas acerca da vinda de Cristo. E os discípulos também estão indagando entre si, porque não têm um conhecimento acerca de quando se sucederia aquilo que os profetas haviam dito, porque sabiam, por examinar as Escrituras, falava a respeito da vida, da morte, da ressurreição e de um tempo ao qual este Cristo restauraria todas as coisas. Esse governaria sobre toda a humanidade. Esse traria o tempo de paz e a restauração para Israel. Então eles estão confusos naquele momento acerca destas palavras, desses acontecimentos, e juntos com Jesus, quando Jesus está saindo do templo, eles começam a contemplar a formosura daquele templo que fora reformado por Herodes o Grande. E Jesus, contrastando com ele, diz assim: viu,
Não se preocupe com esse templo, porque esse templo aqui não vai ficar sobre pedra, mas ele vai ser derrubado. E verdadeiramente isso acontecerá 70 anos após a ascensão de Cristo. O templo, ou seja, o Império Romano que dominava a época, que dominava o povo de Deus por causa da sua rebeldia. Este mesmo império, 70 anos após, agora dominados por um imperador maligno, como todos foram de Roma, ele incendeia a cidade de Jerusalém e põe abaixo o templo, se cumprindo aquilo que Cristo tinha dito. Porque Jesus veio com um propósito bem definido, com um triplo propósito de ministério. Ele era conhecido como profeta, sacerdote e rei. Então, para se cumprir, como profeta, nós vemos que ele profetizara muitas coisas, Deus fizera, e ele era conhecido porque, se você se lembrar, certa feita Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, perguntando: olha, o que estão falando acerca da minha pessoa? Quem estão dizendo que eu sou? Os discípulos, no mesmo momento, eles olha, estão dizendo que o Senhor é um profeta, tu és parecido com Elias, tu tens o jeito de João, tu tens o jeito de Elias, de Jeremias. Uns dizem que, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Espírito Santo revelando ao coração de Pedro diz: tu és o Cristo, o ungido de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Então o povo tinha uma visão, ele é profeta, sacerdote. Em Hebreus capítulo de número 9 você vai ver que o sacrifício que Jesus realizou valeu por tudo. Quando ele morre, ou seja, dá a sua vida na cruz, é crucificado, é sacrificado naquela cruz, ele toma sobre si todos os nossos pecados, como Isaías profetizara muitos anos antes, no capítulo 53, tudo quanto está escrito acontece com Jesus. Então sacerdote, maravilha, mas agora ele tem que se identificar como rei. Ele tem que reinar, e nós sabemos que vai chegar um período da época estabelecida por Deus, em que Jesus vai reinar aqui nessa terra. Ele veio, na sua primeira vinda ele sacrificou-se pela humanidade, ele foi conhecido como uma ovelha muda que foi ao matadouro, e levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas. Mas a segunda vinda vai ser diferente. A segunda vinda de Cristo vai marcar uma nova etapa. A segunda vinda de Cristo vai demonstrar e mostrar para aqueles que não creem quem verdadeiramente Jesus Cristo é. A segunda vinda, ou seja, a vinda de Cristo, fora profetizada por ele mesmo, no capítulo 14 do Evangelho que segundo escreveu o outro apóstolo por nome João. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eis que vou e vou parar lugar. E assim como eu for, voltarei outra vez para vós, para que aonde é que eu esteja, estejais vós também. Jesus promete voltar. Maravilha. Então a segunda vinda é um fato real. Mas daí ele declara: olha, é o seguinte. Eles perguntam: Jesus, maravilha, o senhor falou a respeito do templo, nós não estamos entendendo muito bem, mas é o seguinte: que sinais hão de demonstrar? Quais são os fatos que os nossos olhos hão de contemplar acerca da sua vinda, acerca da consumação dos séculos, acerca do final dos tempos e do mundo? Eles sabiam que teria um dia. Talvez você está aqui hoje e não entenda, e nunca alguém falou para você acerca de que Deus, ele realmente é amor. Ele enviou a Cristo Jesus para salvar a humanidade. Mas talvez você não tenha o conhecimento que assim como Deus o enviou para salvar os que creem, os incrédulos, porém, aqueles que negarem a Cristo Jesus, serão dignos de ser por ele punido e julgado, porque ele tem o poder para julgar. Ele virá para julgar. E Apocalipse, que é o tema deste congresso, nós podemos observar que quando logo após João, confinado na ilha de Patmos, ter aquelas revelações, Deus traz a revelação a ele, Jesus, o próprio Cristo, dizendo: eis que cedo o quê? Venho. Quando diz eis que cedo venho, olha quantos anos foram escrito isso. Significa que nós não sabemos o momento, e que é um dever de todos aqueles que amam a Deus, que amam a vinda de Cristo, e que acreditam nas profecias, que acreditam no ministério de Cristo, nas suas promessas, nas suas revelações e naquilo que a Bíblia diz a respeito da sua pessoa, estejam preparados para este encontro, porque nem todos hão de subir com ele no arrebatamento. Nem todos, como você viu nessa peça aqui, nem todos estarão, ou seja, com Cristo nas nuvens, se encontrarão com ele nas nuvens.
Nem todos terão seu corpo transformado, que é uma promessa. Nós vamos falar disso, a respeito disso amanhã, a respeito da transformação que haver no momento do arrebatamento. Mas eu quero falar uma coisa para você, que nem todos que se dizem ou dizem, declaram Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Somente os que fazem. E Jesus deixou bem claro: eu vou trazer aqui algumas coordenadas, eu vou trazer aqui algumas diretrizes, e é necessário que vocês fiquem atentos a estes sinais. Repitam assim comigo: sinais da vinda de Cristo Jesus. Ele diz a respeito da hora e o momento, ninguém sabe, só o Pai. Mas hoje Jesus já sabe, porque Ele está à destra do Pai. Com certeza Ele sabe o momento. Ele não diz o dia e nem a hora para que a igreja viesse a estar apercebida. E a pergunta é: você que está aqui e já se converteu, como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua preparação diante desse episódio que você sabe que vai acontecer? Como eu sei, pastor? Porque o Espírito Santo já te convenceu um dia. Porque você já ouviu a palavra de Deus um dia, você já ouviu falar de Cristo, você sabe que Cristo vai voltar. E talvez você está aqui hoje, está parado. Talvez você está aqui hoje, está frequentando uma igreja, você até frequenta uma igreja, mas você está desviado dentro da própria igreja. Talvez você está aqui hoje e professa: eu adoro esse Deus, eu sirvo. Você se emociona com os louvores, você diz Senhor, Senhor, mas as suas obras, as suas atitudes não estão concernentes àquilo que você recebeu de ensinamento da parte de Deus. Mas que é isso, pastor, que é isso? E se eu fosse você, eu levantava as mãos para o céu e glorificava o nome de Jesus. Por quê? Mas Deus está me repreendendo. Não, a Bíblia diz que Deus repreende aquele que ama. Deus repreende e chama atenção naquele que Ele tem prazer. Por quê? Porque Deus enviou a Cristo Jesus não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo por Ele fosse salvo. A intenção de Deus nessa noite, nessas 3 noites de ministração acerca da sua vinda, é que se você estiver fora do planejamento e da vontade de Deus, é que você se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados e volte a glorificar a Deus através da sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. É um despertamento para a igreja. É um despertamento. Você não está entendendo que Deus te ama, livre e ama, e você é importante para Deus. Não estou pregando religião, religião não salva ninguém. Placa de igreja é conversa de homem. Eu estou pregando acerca do caminho, da verdade que liberta, que não é outra a não ser Jesus Cristo nosso Senhor. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer encontrar-se com Deus? Aceita Cristo. Conserta a tua vida aqui enquanto dá tempo, para que no dia do arrebatamento você possa desfrutar da sua formosura. Esta é a maior promessa para a igreja: a vinda do Senhor Jesus, a vinda de Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo Pedro declara em sua primeira epístola. No versículo 3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Quem aceitou a Cristo como Salvador aqui? Então houve um novo nascimento em você. E por que desse novo nascimento? Para que através do Espírito Santo que lhe foi concedido, você possa agir em conformidade com a vontade de Deus, do Todo-Poderoso. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. A viva esperança da igreja é a vinda de Cristo. A viva esperança que deve permear e tomar a nossa mente e o nosso coração. Nós não devemos nos basear ou nos firmar naquilo que este mundo pode nos oferecer, porque é bem claro, como o próprio Pedro diz, que nós somos peregrinos sobre essa face da terra. Estamos aqui de passagem. Então uma coisa é certa: você que está aqui e ama a vinda de Cristo Jesus, está esperando e tem essa viva esperança, não se apegue com aquilo que o mundo te oferece aí fora, mas cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultive uma vida de santificação, para que aquele dia não te apanhe de surpresa.